Mais de 60 escolas estão ocupadas no Rio, o que representa 5% da rede. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal sediou um debate público com alunos e professores para discutir o assunto. O plenário estava cheio de estudantes e professores. O vereador Jefferson Moura, que presidiu o debate, fez o que ele chamou de uma roda de conversa com representantes que apoiam e desaprovam a ocupação nas escolas. A escola que vocês conhecem hoje, que vocês vivenciam hoje, se ela está perto do sonho de vocês, né, da escola do sonho de vocês. Gabriel é aluno do Colégio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. A escola foi uma das primeiras a ser ocupada. E ele não só apoia, como participa do movimento. Chega de sala superlotada, chega de sauna de aula, né? Chega de um currículo que é imposto ao professor, que não dá autonomia a ele, né? Para que a gente tenha atividades culturais, né? Para que haja uma participação maior da comunidade em volta. Já Eduardo é estudante do Colégio Hispano-Brasileiro no Meier. A escola também está ocupada, mas ele não concorda com o movimento. Eu acho que não era necessário ter a ocupação, porque se fosse formada uma comissão dos nossos alunos para a gente ir na SEDUC ou na Regional Metropolitana, esses problemas poderiam ser resolvidos. Quem tem participado ativamente nas reuniões entre os alunos e a Secretaria Estadual de Educação é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, desde o início, tem se colocado ao lado dos estudantes para tentar viabilizar o atendimento aos direitos deles. Por isso até que foi dada a entrada, né? Nós ingressamos com essa ação civil pública para garantir essa liberdade de manifestação e ocupação pacífica das escolas. A semana foi marcada por notícias negativas sobre a economia do país. Hoje foi divulgado o resultado do PIB, que encolheu 4,7% nos últimos 12 meses. O Brasil já está a caminho da depressão econômica. E um dos resultados dessa baixa atividade da economia é o desemprego. Em abril, o número de brasileiros desocupados chegou a 11 milhões e 400 mil pessoas. Em estatística, representa 11,4% da população economicamente ativa. A repórter Aline Bordalo mostra como esses números se traduzem na vida real. Currículo na mão, caderninho de anotações cheio de endereços e muita disposição. Toda manhã, Marta reúne tudo isso para procurar emprego. Tem sido assim há um ano, desde que a loja em que ela trabalhava faliu. Você está com esperança? Não muita, porque está difícil. Marta faz parte do universo de mais de 11 milhões de brasileiros que estão desempregados. Segundo o IBGE, a taxa do trimestre encerrado em abril foi a maior desde 2012, quando esse tipo de pesquisa começou a ser feito. 11,2%. No trimestre anterior, havia sido de 9,5%. Essa taxa mostra, né, que cada vez mais, com a dispensa de trabalhadores, né, mais pessoas tendem a ir para a fila da desocupação. Mostra, inclusive, nessa divulgação, uma relação de cada posto de trabalho que se perdeu, 2 pessoas foram para a fila da desocupação. Isso não é só em função da perda de emprego ou das demissões que aconteceram. Ela está muito relacionada também à mudança de estrutura que está acontecendo nesse mercado. Se a pessoa fica desempregada, ela corta os gastos. O comércio é afetado. A indústria, consequentemente, passa a produzir menos, demite. E nesse círculo vicioso, o número de desocupados vai só aumentando. Este é o 17º mês de alta. O principal indicativo desse aumento é a redução de postos de trabalho com carteira assinada. A queda foi de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A princípio, as pessoas tentam trabalhar por conta própria. Parte das pessoas estão dirigindo Uber. Inclusive, muitas vezes, quando a gente pega Uber, o depoimento é de que está pegando, que acabou de ficar desempregado, ou está usando Uber para completar a renda que está muito baixa. É mais ou menos assim. Mas o coordenador do IBGE adverte: até o mercado de autônomos anda complicado. Num primeiro momento, não se percebeu a queda na ocupação. A queda foi específica no emprego com carteira. Agora, está se percebendo a queda no emprego geral, na população ocupada, em função dessa transferência do emprego com carteira para o trabalho por conta própria, ela não está acontecendo de maneira total, ela não está totalmente aderente. Né? Claro, o emprego por conta própria continua aumentando, mas num patamar menor do que aumenta a queda no emprego com carteira.
Adriano trabalhava numa indústria que produzia aço e ferro. Foi demitido no mês passado junto com outros 200 funcionários. A gente vem hotel Cine, não consegue, agências estão fechando a maioria, fica difícil. Em meio a tanto pessimismo, seu José comemora o bom momento em pelo menos um ramo. Eu não preciso assim de arranjar mais emprego como empregado, que eu sou marceneiro e não me falta cliente para trabalhar. Ah, tá bom esse ramo Para mim tá ótimo, tem uns clientes que não me deixam ficar duro. Normalmente, quando um país está em recessão, as taxas de inflação são muito baixas ou até negativas. O Brasil não segue essa tendência e, mesmo com a economia muito fraca, os preços continuam subindo. A inflação de maio registrou uma alta recorde em 20 anos. Avançou 0,86%, a maior desde 1996. Inflação, uma palavrinha que tem doído no ouvido e no bolso dos brasileiros. Segundo o IBGE, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi o mais alto registrado nos meses de maio desde 1996. Os grandes vilões são os alimentos, que tiveram um aumento de 1,03%, e também os remédios, que ficaram 6,5% mais caros. Para falar sobre a inflação e a expectativa para os próximos meses, eu vou conversar com o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, André? Tudo bem. Por que uns itens sobem mais que outros? Pois é, a inflação afeta a nossa cesta de consumo de formas diferentes, né? Nós temos um conjunto de preços que são controlados pelo poder público, são os preços administrados, né? Então, energia, gasolina, tarifa de água, todas elas sofrem influência, né, dos reajustes determinados pelo poder público. São contratos que levam em consideração a inflação passada, o faturamento dessas empresas e o andamento dos custos. Em alguns casos, até a taxa de câmbio entra na conta. Mas também existem os outros itens que sofrem as influências do mercado, né? Influência climática, influência de demanda, né? Influência de impostos. Então, a inflação pode se manifestar na cesta de consumo, né, das famílias de forma distinta, né? A preocupação é quando a inflação sobe de forma generalizada, quer dizer, ela pega todos os produtos e serviços que a gente tem hábito de consumir no dia a dia. Então, é uma situação que torna esse processo mais persistente e, então, chama atenção para a política monetária para o seu devido, para a interrupção desse processo, para conter o avanço da inflação. E nos últimos meses nós tivemos, sim, uma aceleração do processo inflacionário, né? A inflação que fechou 2015 fechou em 10,7%, né? Um nível historicamente alto desde que o Brasil entrou com o sistema de metas de inflação, né? Para esse ano, contudo, a expectativa é de que a inflação recue muito, né? A gente pode fechar 2016 com uma inflação em torno de 7%. Então, pode haver uma desaceleração de 3 pontos. Até o momento, a desaceleração captada, né, pelos índices já divulgados foi modesta, né, porque a inflação está em torno de 9,5%, mas há espaço nos próximos meses para ela acomodar desacelerações mais robustas e aí chegar no ponto onde queremos para 2016, que é algo em torno de 7%. O IPCA desse mês de maio surpreendeu. Teve algum fator surpresa? Teve. Antes do mês de maio começar, a nossa aposta para a inflação do mês atual era de uma inflação em torno de 0,5%, né? Mas ela, na prévia do IPCA 15 do IBGE, veio em 0,86%. Então, por que houve esse descolamento da expectativa para a inflação medida pelo IPCA 15, né? Ela veio por conta de um aumento na taxa de água e esgoto em São Paulo, né? Normalmente, o aumento da taxa de esgoto numa cidade só não causaria um efeito tão forte assim no índice nacional. Mas a magnitude desse aumento foi historicamente alta, porque nós tivemos o encerramento do sistema de bônus, né, que foi concedido para os consumidores em São Paulo, para que a gente tivesse um consumo de água menor e enfrentássemos melhor aquele período de seca, né, de crise hídrica que nós tivemos. Mas como agora me parece que o volume de água se normalizou, não há razão para o sistema de bônus continuar, né? Então, tivemos uma alta de 37% na conta de água e esgoto em São Paulo, e esse aumento de 37% influenciou a inflação do mês. Quer dizer, da expectativa de 0,5%, né, nós passamos para algo próximo de 0,90%, né? Mas isso é um efeito pontual e também não foi regido por um aumento generalizado de preços, né? No momento, a gente tem alimentos importantes, que fazem parte aí da cesta de consumo das famílias, em desaceleração. Então, isso atrasa um pouco o processo de desaceleração da inflação aguardado para 2016, mas ele não vai ser adiado. Provavelmente, nós vamos ter uma inflação em torno de 7% no final desse ano.
Agora, quando é que o consumidor vai começar a ir para o supermercado e ver realmente que as coisas estão mais baratas? Porque isso não vem acontecendo, né? Está sempre mais caro. Quando é que o consumidor vai sentir na pele? Por enquanto, os preços estão apenas subindo mais devagar, né? A gente vê produtos em alta, mas o ritmo desses aumentos está diminuindo. Isso já é um bom sinal, né? Agora, dentro de 2, 3 meses, eu acho que ele já vai encontrar produtos mais baratos, né? Isso porque a gente está entrando num período de oferta mais forte, né, para alimentos in natura, principalmente. Então, aquela feira livre que a gente faz semanalmente pode ficar mais barata nos próximos 2 meses, né? É um período em que não existe assim o clima é mais ameno, né? Então a gente não vê uma volatilidade climática grande, hora aquela chuva muito forte, hora aquele calor escaldante, o que prejudica muito os alimentos in natura. Então essa estabilidade do inverno, ela aumenta a produtividade dos in natura e provavelmente a dona de casa que vai à feira pode aí encontrar algum conforto, né, vendo esses produtos mais baratos. Agora saiu também uma pesquisa, André, que a inadimplência cresceu e o número de endividados caiu. Isso significa o quê? Que as pessoas estão deixando de pegar empréstimos e preferem ficar devendo e pagar quando tiver dinheiro? Isso é bom? Isso é um pouco o efeito da política monetária, né? Quando você sobe a taxa de juros, você força as famílias a adiar o seu consumo. Então, aquele dinheiro que você pegaria emprestado para comprar uma casa, para viajar ou mesmo para comprar um carro, você adia. Eu não vou pegar agora porque a taxa de juros está muito alta. Eu vou pagar 1,5 vezes, 2 vezes o valor do carro ou mais que eu quero ter. Então, eu prefiro poupar nesse momento, né? Que quem poupa agora ganha mais também, porque as taxas que remuneram as aplicações financeiras também aumentaram. Então, é um bom momento para poupar. E lá na frente, quando eu já tiver o dinheiro poupado, eu vou e compro bem, e aí compro com desconto. Então, o aumento da taxa de juros é exatamente para isso, para diminuir o número de pessoas que querem se endividar nesse momento, para diminuir a demanda. Porque se a gente tem uma demanda enfraquecida, e ela vem se enfraquecendo também por outros fenômenos, como o desemprego, a gente também encontra pouca razão para ter preços em alta, e a gente controla a inflação, né? E aí a inadimplência crescendo tem a ver com a taxa de desemprego, né? A gente tinha uma taxa de desemprego em torno de 6%, ela agora está em torno de 11%, né? Com diferença de 12 meses. E isso, enfim, são famílias com menor capacidade de pagamento. Então, aquelas famílias que já estavam endividadas, elas agora contam com um orçamento menor para pagar essas dívidas. E, fatalmente, às vezes não dá. Você precisa cuidar do essencial. Alimentação, educação, moradia. Às vezes falta para pagar o dinheiro que foi tomado emprestado. E aí o índice de inadimplência sobe. Você, como economista, está otimista? Pois é, eu estou otimista. Eu acho que passamos por um período de voo cego, a gente não sabia exatamente o que fazer, e isso é muito ruim, né, para a economia e para quem quer investir na economia, mas me parece que agora tem se desenhado uma política que pode, enfim, trazer algum conforto para a gente. Esse conforto né, para as famílias é o seguinte, é interromper o crescimento da taxa de desemprego, gerar novas oportunidades de emprego, abrir possibilidade da gente ter no menor prazo possível uma taxa de juros menor para que as famílias voltem a consumir, né? Então, eu acho que há chances disso acontecer. André, obrigada pela entrevista. Vamos torcer para que tudo melhore. Eu que agradeço a participação. Vamos torcer. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.